Olá, meu querido amigo, que a graça de Deus seja contigo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, por sempre estar acompanhando os nossos vídeos, principalmente nessa nova série que nós iniciamos na terça-feira sobre os milagres de Jesus. E hoje nós vamos ver o terceiro milagre de Jesus. É muito interessante, tem um pontinho aqui que é até polêmico, mas eu quero que você assista com atenção para que você possa entender e assim estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Esse milagre também está registrado no Evangelho de João, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 18. Só que nós iremos ler apenas do versículo 1 ao 9 e iremos contextualizar você sobre este milagre e analisar os pontos interessantes a respeito desta história. Então acompanhe comigo o que diz a palavra de Deus. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Meus queridos amigos e irmãos, nós temos aqui um milagre de Jesus que também é muito conhecido, mas tem alguns pontos que nós precisamos conhecer e analisar a respeito deste assunto. Vamos contextualizar então este milagre, essa história, para que nós possamos entender melhor. Aqui Jesus desce para Jerusalém porque havia uma festa e era comum ter as festas, no tempo judaico. E quando Jesus então chega a Jerusalém, ele vai até um certo lugar chamado Porta das Ovelhas, onde ali tinha um tanque, que em hebraico é Betesda. Naquele tanque tinha 5 pavilhões e ali tinha muita gente, muitos enfermos. Todos ali estavam doentes, necessitando de uma cura. Mas por que tantos enfermos estavam ali naquele tanque, ao redor daquele tanque? Existia uma crença, e escute bem isso, era apenas uma crença, uma tradição, não era na realidade a verdade. A crença era que quando as águas se mexiam naquele tanque, significava que o anjo desceu e tocou naquela água. E quando a água então era agitada, o primeiro que descesse naquela água, o primeiro que caísse ali no tanque, então era curado de qualquer enfermidade que tivera. Por que a gente fala que era apenas uma crença? Primeiro, que não existia essa possibilidade. Não é a forma que Deus trabalha. Como Deus iria curar alguém por competição, por quem caísse ali primeiro? Quantas pessoas não tinham condições, como nós vamos ver do paralítico, que não poderiam então entrar naquele tanque? Então, não é a forma que Deus trabalha. As águas eram agitadas e as pessoas acreditavam que descendo ali seriam curadas. E até possa ser que muitos entraram e eram curados, para que se propagasse então esta fama para as outras pessoas. Assim, hoje nós percebemos que muitas pessoas são curadas por diversas maneiras, sem ser o método que Deus utiliza, mas pela fé da pessoa, Deus tem misericórdia dela e é curada. Não que aquela ação, não aquele fato de ter subido tantas escadas, de ter feito tal sacrifício, possa ter levado aquela pessoa à cura. Mas a fé, a crença em Deus, é que faz com que aquela pessoa seja curada. Então, naquele tempo, era apenas um costume, uma tradição e uma crença popular que o anjo descia, mas na realidade
não descia. Então estavam ali muitos enfermos esperando a água se mexer para que pudesse então entrar no tanque e ser curado. Jesus chega diante daquela situação e vê ali um homem que está ali deitado, sofrendo. Não procura outra pessoa, vai diretamente naquele homem. Quando o encontram, aquele homem está ali paralítico há 38 anos, sofrendo com aquela enfermidade. Estava ali procurando uma oportunidade para descer ali nas águas daquele tanque e ser curado. Jesus então chega diante do homem e fala: "Você quer ficar são?" Meus queridos amigos, analisando um pouco essa pergunta de Jesus, não parece um pouco óbvio? Será que aquele homem realmente não queria ficar são? A resposta seria óbvia. É claro que ele ficaria são. Mas por que Jesus perguntou? Logicamente, todos ali queriam ficar são. Jesus, quando fala essas coisas, ele quer que nós respondemos, ele quer que nós falemos, ele quer que nós demonstremos aquilo que nós estamos precisando. É como ele falou a respeito da oração. Antes de nós orarmos, Deus já sabe o que nós vamos pedir. Então, para que nós devemos orar? Para que nós possamos demonstrar, para que nós possamos suplicar e ter comunhão com Deus, para que nós possamos pedir a Deus e sentir a dependência nossa do nosso Pai Celestial. Então aquele homem, diante daquela pergunta de Jesus, responde: "Olha, eu quero ficar são, mas não tem ninguém que possa me pegar e levar até as águas do tanque quando ela é agitada." Olhando com misericórdia para aquele homem, fala: "Levanta-te, pega o teu leito e anda." Diz a palavra de Deus que aquele homem creu nas palavras de Jesus e ali foi se levantando. Começou então os nervos, os ossos a se fortalecer e de repente ele estava em pé. Ele pegou o seu leito e andou. E diz a palavra de Deus que aquele dia era sábado. Quando os líderes judeus perceberam que aquele homem estava carregando o seu leito ali, provavelmente uma esteira, uma coberta, algo que ele pudesse estar ali deitado, então os judeus falam para aquele homem: "Ué, você está transgredindo o sábado, não pode carregar o seu leito no dia de sábado." Então o homem responde para os líderes judeus: "Olha, um homem disse para mim para carregar o leito. Eu simplesmente estou obedecendo uma ordem." "Mas quem foi esse homem?" "Olha, eu não sei. Ele simplesmente falou, eu não percebi, eu não lembro mais quem é." Passado alguns momentos, Jesus encontra novamente aquele homem lá no templo e fala para ele: "Olha, você está curado. Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior." Irmãos, nós aprendemos aqui neste contexto que muitas vezes a causa das nossas desgraças, a causa do nosso sofrimento, a causa das nossas doenças são provocadas por nós mesmos. Os nossos pecados, as nossas transgressões acarretam sobre nós esses males e nós estamos sofrendo muitas vezes por nossa própria culpa. Por isso que Jesus fala: "Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior." Quantas vezes nós nos alimentamos de algo que nos prejudica, que prejudica a nossa saúde, e aí a gente fica doente, e depois que fica doente a gente quer uma cura, a gente quer um remédio, e depois que a gente toma um remédio, que a gente é curado, a gente vai e faz de novo. Aí pode acontecer coisa pior. E assim em diversas áreas da nossa vida. A gente tem que ter cuidado e pensar dessa forma. Não pecar mais para não acontecer coisa pior na nossa vida. Então aquele homem, reconhecendo a Jesus ali, fala para os líderes judeus: "Olha, quem me curou, quem ordenou para levar aquele leito foi aquele homem, foi Jesus." Então os judeus agora estavam acusando Jesus. Agora estavam acusando Jesus de ter transgredido o dia de sábado. Então Jesus fala: "Meu pai trabalha até agora e eu também." Esse texto é muito mal interpretado por muitas pessoas. Muitas pessoas pensam: "Tá vendo aqui, ó, Jesus também trabalhou dia de sábado." Na realidade, qual foi o trabalho de Jesus? O que Jesus fez dia de sábado? Jesus curou as pessoas. Jesus fazia o bem às pessoas. E esse tipo de trabalho nós devemos fazer todos os dias, inclusive no dia de sábado. Porque o dia de sábado é para nós obedecermos a Deus, fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que está na sua palavra. E fazer o bem é muito proveitoso e muito condizente com o dia de sábado. Então Jesus não estava transgredindo o dia de sábado. Jesus estava demonstrando misericórdia e amor para com o próximo, coisa que os judeus não faziam. Os judeus não demonstravam nenhum tipo de amor, de misericórdia para com seu próximo.
Os judeus observavam muito a parte dos primeiros 4 mandamentos, mas os últimos 6 mandamentos que falavam do amor para com o próximo, eles não se preocupavam com isso. Por isso que Jesus veio trazer uma nova mensagem, não que seja novo, mas uma nova forma de obedecer à lei de Deus, demonstrando amor para com o próximo. E aqueles judeus, quando ouviram aquelas palavras de Jesus, ficaram com mais raiva, começaram a perseguir Jesus, não somente agora pela transgressão, que eles imaginavam que Jesus tinha feito no dia de sábado, mas também por dizer que Deus era o seu Pai. E eles ficaram enfurecidos, procurando uma oportunidade para poder condenar a Jesus. Meus queridos amigos e irmãos, o que nós aprendemos então com este milagre? Primeiro, nós temos que ter fé. Aquele homem precisou crer. Assim como todos os milagres que nós iremos ver, todos os milagres precisam ter fé. Não somente ter fé, não somente acreditar que Jesus pode realizar um milagre na nossa vida, mas nós temos que analisar como está a nossa vida diante de Deus. Muitos males que nós temos, muitos sofrimentos que nós estamos passando é por nossa própria culpa. Então nós temos que analisar, pedir perdão a Deus, nos arrepender e termos uma vida melhor, uma vida transformada. E lembremos, não pecar de novo, para que não possa nos acontecer coisa pior. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais a sua fé, que possamos ter aprendido com mais esse milagre de Jesus, que Deus esteja sempre com você e nos vemos então na próxima terça-feira para mais um vídeo falando sobre os milagres de Jesus.